Com as bênçãos de Deus, damos início à 100ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Solicito ao vereador Edmo Boffetti a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Lido, senhor presidente. Solicito, então, ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia, Presente. Enivaldo presente, Geraldo Atleta, Dr. Alexandre Amaral, Presente. Beto, Presente. Renatinho Atanado, Presente. Edmo Boffetti, Presente. Dando início à ordem do dia, nós temos o julgamento do processo de cassação de mandato do excelentíssimo prefeito municipal Antônio Piacentini. A vereadora, professora Meire, fica impedida de participar dos atos de julgamento. O primeiro suplente, o vereador Raimundo Azevedo Ferreira, foi devidamente intimado e apresentou carta de renúncia ao mandato. Solicito ao secretário a fazer a leitura da carta de renúncia do vereador Raimundo Azevedo Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alumínio, apresento a minha renúncia expressa ao cargo de suplente de vereador em caráter irrevogável e irretratável com efeitos imediatos. Alumínio, 8 de janeiro de 2020, Raimundo Azevedo Ferreira. Diante disso, solicito ao suplente de vereador, o senhor Erondino Rivera Júnior, PT Rivera, que compareça à mesa para juramento e assinatura do termo de posse. Boa tarde a todos. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Obrigado. Serão colhidas as assinaturas do termo de posse para, em seguida, se faça a leitura.
Solicito, então, ao secretário que faça a leitura do termo de posse. Termo de posse e compromisso do cargo de vereador. Ao 15º dia do mês de janeiro de 2020, às 13 horas, nessa cidade de Alumínio, no plenário da Câmara Municipal de Alumínio, edifício Helena Pereira de Moraes, situado à rua Hamilton Moratti, número 10, na presença do presidente da Câmara Municipal, senhor Eduardo Jesus de Melo, secretariado pelo vereador Enivaldo de Jesus, que assinam o presente termo. Compareceu o senhor Eronildo Rivera Júnior, segundo suplente de vereador pela coligação PSD-PTB-PV, para tomar posse no cargo de vereador do município, em substituição à senhora Lucineire Aparecida de Almeida Barbosa, por motivo de impedimento para apreciação do pedido de cassação do mandato do senhor prefeito Antônio Piacentini. Na 100ª sessão extraordinária, após as formalidades regimentais, fez a afirmação de bem servir ao cargo no qual fui investido, prestando em voz alta o seguinte compromisso: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Para constar, eu, Enivaldo de Jesus, secretário, mandei lavrar o presente termo que vai assinado pelo vereador declarado legalmente empossado e assinado pelo presidente e vereadores. Alumínio, 15 de janeiro de 2020. Solicito agora ao secretário a fazer a leitura da liminar concedida pelo eminente desembargador Torres de Carvalho do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Despacho. Agravo de instrumento, processo 22.88.2019.8.26.0000. Relator, Torres de Carvalho. Órgão julgador, 10ª Câmara de Direito Público. Voto número AI 6743. A liminar foi negada pela juíza em decorrência do regular processamento de pedido de cassação, então ocorrente na Câmara Municipal de Alumínio. Vedada nessa fase a intromissão do juiz no mérito do pedido. O agravante informa agora, aqui, folhas 220/245, que a sessão de julgamento foi marcada em sessão extraordinária no dia 15 de janeiro de 2020. Amanhã, após a apresentação dos pareceres dos membros da comissão processante. 2. Não vejo como suspender a sessão de julgamento, pois não se pode impedir que os vereadores exerçam as suas atribuições e não há como antecipar o resultado, anotando que o relator da comissão processante opinou pelo arquivamento da denúncia e as suas razões serão analisadas pelos edis. A tutela não pode ser antecipada nessa parte. 3. No entanto, a jurisprudência vem adotando uma interpretação flexível da legalidade do procedimento administrativo, permitindo não a análise do mérito em si da decisão, mas da existência dos motivos e fundamentos adotados pela administração e, em uma visão não exaustiva própria a esta fase processual, merece meditação a gravidade dos motivos apresentados frente à gravidade da cassação do prefeito eleito. 4. Assim sendo, antecipo a tutela recursal tão somente para suspender os efeitos de eventual cassação determinada pela Câmara Municipal de Alumínio, no processo 1 de 2019, até nova determinação
comunique-se com urgência, inclusive ao agravado, se houver suficiente informação nos autos. 5. Após informado pelo agravante o resultado da sessão de julgamento, retornem para nova deliberação. São Paulo, 14 de janeiro de 2020, Torres de Carvalho, relator. Passo a palavra aos vereadores e à defesa do senhor prefeito para informar quais peças serão lidas do processo. Alô. Senhor presidente, nós vamos requerer a leitura somente do relatório final, uma que entendemos que o processo de audição de somente todo o vídeo, até pela organização que essa casa tem mostrado na condição do processo. Então, nós vamos requerer somente a leitura do relatório final da comissão processual. Eu consulto o plenário se algum vereador se obsta à não leitura do processo, somente a leitura do relatório final. Peço uso da palavra, presidente. Pois não, vereador? Bom, eu, como presidente da comissão, também entendo que o pedido feito pela defesa é coerente com relação ao relatório. O relatório possui em torno de 180 páginas, são basicamente notificações, com exceção, evidentemente, do relatório da defesa. Estou considerando o pedido da defesa, eu acho que é prudente que, como parte interessada, que a gente aprove esse requerimento da defesa e que sejam lidos os dois relatórios, senhor presidente, o da relatoria, da presidência e do membro. Apenas essa consideração que eu gostaria de fazer. Em consulta ao plenário, então, as palavras do advogado e do vereador Dr. Alexandre. Ninguém querendo fazer uso da palavra e também não havendo manifestação de óbitos, então passamos, autorizamos, obviamente, os pedidos e passamos às leituras dos relatórios finais da comissão. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Rogério Amaral, doutor Alexandre Amaral, presidente da comissão processante, excelentíssimo senhor vereador Paulo Roberto da Silva Beto, membro da comissão processante, João Amorim Pontes Bengala, vereador com assento na Câmara Municipal de Alumínio, nomeado como integrante da comissão processante e ainda como seu relator, vem à presença de vossas excelências e na sequência aos demais nobres pares da Câmara Municipal de Alumínio, apresentar o seguinte relatório final para apreciação das vossas excelências e eventual subscrição do mesmo. Assim exposto, dos fatos. A vereadora Meire Aparecida, professora Meire, protocolou na Câmara Municipal de Alumínio, em 10 de outubro de 2019, denúncia fundamentada no Decreto-Lei número 201, de 1967, requerendo a cassação do mandato do prefeito municipal de Alumínio, senhor Antônio Piacentini Bimbão. Alegou a denunciante, acima mencionada, que o prefeito municipal teria cometido as seguintes infrações que configurariam infração político-administrativa, passível de cassação do seu mandato. 1. Descumprimento de dispositivo da Lei Orgânica Municipal. 2. Impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. 3. Valores e gratuidade. 4. Ônibus utilizados. 5. Regularidade fiscal. A denúncia foi recebida na 110ª sessão ordinária realizada no dia 14 de outubro de 2019, por 8 votos a 1, tendo em seguida ocorrido a eleição e posterior nomeação dos membros da presente comissão processante. Cumpre informar que a denunciante não participou da votação nem da escolha por sorteio público para a escolha dos membros da comissão processante, por estar impedida. Conforme estabelece a lei, foi convocado para participar dos trabalhos o seu suplente, senhor Raimundo Azevedo Ferreira. Em seguida, notificado o denunciado, participou de todo o procedimento, sendo constituído advogado, apresentando defesa preliminar, arrolado testemunhas, participação em audiência, onde, além de ter sido ouvido,
foram ouvidas as testemunhas por ele arroladas, bem como apresentou alegações finais. Enfim, realizado o devido processo legal. Encerrada a instrução, conforme despacho do presidente da comissão processante, passamos à elaboração do presente relatório final. 2. Da denúncia. Com todo o respeito devido às opiniões divergentes, inclusive que possam vir a ser manifestadas em votos em separado pelos demais membros da comissão processante, que a denúncia merece ser julgada inteiramente improcedente. 2.1. Descumprimento de dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Concordamos com as alegações finais da defesa em relação a este tópico, que demonstrou a inocência do denunciado quanto a isso. Certamente, a Lei Municipal 1512 de 2011 consagra a possibilidade de abertura da licitação sem prévia autorização legislativa. Por isso, entendemos que esse item não pode embasar eventual cassação do mandato do prefeito municipal. 2.2. Da impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. Da mesma maneira, neste tópico, entendemos acertadas as razões apresentadas pela defesa, pela demora na resposta a ser dada ao Poder Executivo, pela empresa Jundiá, acerca da renovação ou não do contrato. Isso acabou gerando uma situação incontrolável para o prefeito municipal. Ou seja, ou ele fazia a contratação emergencial ou deixava a população aluminense sem um transporte coletivo de passageiros. Assim, entendemos que agiu corretamente e que este item não pode embasar eventual cassação do mandato do prefeito municipal. 2.3. Dos valores e gratuidade. Mais uma vez, com razão, a brilhante defesa do senhor prefeito municipal, com efeito, cabe mesmo a ele a fixação das tarifas, e a empresa Transvitória acabou prestando serviço de transporte coletivo de passageiros por bem pouco mais de um mês. Dessa forma, mediante as providências tomadas pelo chefe do Poder Executivo, foram sanadas eventuais falhas, que nem consideramos irregularidades. Assim, entendemos que agiu corretamente e que esse item não pode embasar eventual cassação do mandato do prefeito municipal. 2.4. Dos ônibus utilizados. Novamente, damos razão à brilhante defesa apresentada. Tão logo o senhor prefeito municipal recebeu denúncias e reclamações, providenciou a correção do sistema de transporte coletivo de passageiros. Com o decreto número 2025, de 7 de novembro de 2019, retomou o serviço da empresa Transvitória, e aqueles ônibus que inicialmente causaram os problemas foram retirados da circulação. Assim, entendemos que agiu corretamente e que esse item não pode embasar eventual cassação do mandato do prefeito municipal. 2.5. Regularidade fiscal. Mais uma vez, e finalmente acertada a posição brilhante sustentada pela defesa. A Lei Complementar número 123/2006 possibilita ao poder público, para as empresas classificadas como EPP, ME, etc., a possibilidade de apresentar documentos que comprovem a sua regularidade fiscal em tempo mais extenso. Não há que se falar aqui em licitação ou dispensa, mas a faculdade que a lei confere ao poder público nesse sentido. Assim, entendemos que agiu corretamente e que esse item não pode embasar eventual cassação do mandato do prefeito municipal. 3. Diante do exposto no presente relatório, em que a defesa apresentada pelo denunciado afastou todos os argumentos listados na denúncia, pensamos que essa deve ser afastada integralmente, julgada totalmente improcedente pelos nobres pares.
É essa, portanto, a conclusão a que chegamos e a maneira que orientamos o presente relatório, que será submetido aos demais membros da comissão processante. Ou seja, votamos pela total improcedência da denúncia apresentada pela vereadora professora Meire Barbosa contra o prefeito municipal Antônio Piacentini Bimbão. Submeto, pois, o presente relatório final à apreciação dos demais membros da comissão processante. Alumínio, 7 de janeiro de 2020, João Amorim Pontes, Bengala, vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura do relatório do voto em separado dos vereadores Dr. Alexandre Amaral e do vereador Beto. Voto em separado. Alexandre Rogério Amaral, Dr. Alexandre e Paulo Roberto da Silva, Beto, vereadores com assento na Câmara Municipal de Alumínio, nomeados como integrantes da comissão processante, respectivamente como presidente e membro, vem pelo presente manifestar voto em separado acerca do relatório final a nós apresentado pelo relator da comissão processante, vereador João Amorim Pontes, Bengala, por divergirmos da posição adotada por ele no documento citado e nos manifestamos da seguinte forma. Primeiro, dos fatos. A vereadora Lucineire Aparecida de Almeida Barbosa, professora Meire, protocolou na Câmara Municipal de Alumínio, em 10 de outubro de 2019, denúncia fundamentada no Decreto-Lei 201 de 1967, requerendo a cassação do mandato do prefeito municipal de Alumínio, senhor Antônio Piacentini Bimbão. Alegou a denunciante acima mencionada que o prefeito municipal teria cometido as seguintes infrações, que configurariam infração político-administrativa passível de cassação do seu mandato. Primeiro, descumprimento do dispositivo da Lei Orgânica Municipal. 2. Impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. 3. Valores e gratuidade. 4. Ônibus utilizados. 5. Regularidade fiscal. A denúncia foi recebida na 110ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2019, por 8 votos a 1, tendo em seguida ocorrido a eleição e posterior nomeação dos membros da comissão processante. Cumpre informar que a denunciante não participou da votação nem da escolha, por sorteio público, para a escolha dos membros da comissão processante, por estar impedida. Conforme estabelece a lei, foi convocado para participar dos trabalhos o seu suplente, senhor Raimundo Azevedo Ferreira. Em seguida, notificado ou denunciado, participou de todo o procedimento, tendo constituído advogados, apresentado defesa preliminar, arrolado testemunhas, participação em audiências, além de ter sido ouvido, foram ouvidas as suas testemunhas por ele arroladas, bem como apresentou alegações finais. Enfim, realizado o devido processo legal. Encerrada a instrução, foi apresentado pelo relator da comissão processante, vereador João Amorim Pontes, Bengala, relatório final opinando pela improcedência da denúncia. Como discordamos dessa posição adotada pelo ilustre relator, apresentamos o presente voto em separado. Antes de nos manifestarmos diretamente sobre cada ponto da denúncia, houve a apresentação nas alegações finais do denunciado, assim como já havia ocorrido anteriormente perante a Câmara Municipal, de um pedido, uma manifestação, uma preliminar de afastamento do vereador Dr. Alexandre Amaral como membro da comissão processante. Nada há de ser falado acerca da preliminar arguida, pois a meritíssima juíza de direito da primeira vara civil da comarca de Mairinque, apreciando o pedido liminar,
manifestou-se pela regularidade formal do procedimento realizado pela Câmara Municipal de Alumínio até o presente momento. 2. Da denúncia. Com todo o respeito devido às opiniões divergentes, especialmente a manifestada pelo relator da comissão processante, concluímos que a denúncia merece ser julgada inteiramente procedente. 2.1. Descumprimento de dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Houve sim descumprimento da Lei Orgânica Municipal de Alumínio, que exige para concessão e permissão de serviços públicos prévia autorização legislativa. Mostra-se isso como meio de controle, exercendo o Poder Legislativo a função de fiscalização, que é uma das mais importantes da atividade parlamentar. A lei municipal, em que se fundamenta o denunciado, deve ser interpretada em conformidade com as demais normas jurídicas. Assim, originalmente, trata-se da Lei Municipal número 645, de 12 de dezembro de 2001. Essa, em seu artigo 1º, trata da permissão ou concessão, mas procedida de licitação. E somente no seu artigo 3º trata do prazo dessa. Este prazo é que foi modificado por leis anteriores. Porém, a Lei Orgânica Municipal, norma da mais alta hierarquia legislativa dentro do ordenamento jurídico do município, exige, em seu artigo 26, inciso 5, a própria autorização legislativa específica. 2.2. Da impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. Evidentemente, a situação emergencial não existe, não se caracterizou. Já era do conhecimento de todos, e principalmente do denunciado, há muito tempo, do vencimento do prazo da contratação anterior. E por essa razão, a licitação já deveria ter sido instaurada anteriormente, aliás, bem antes daquele prazo expirar. Sobre as conversas com os vereadores que realmente existiram, não pode esse fato ser utilizado como pretexto ou argumento pelo denunciado em sua defesa. A atividade administrativa é comandada pelo denunciado, que é o prefeito municipal de Alumínio. Assim, não deveria esperar por posição da empresa até o efetivo vencimento do prazo do contrato. Ou, ainda pior, querer colocar a culpa nos vereadores da sua ineficiência e omissão, pois estes não são os administradores. Pelo município da independência e harmonia entre os poderes, podem auxiliar, ajudar, participar, mas jamais decidir pelo Poder Executivo. A decisão é deste exclusivamente. Esperou demais e acabou ocorrendo o outro problema. Com o edital da licitação, sabe-se que licitações complexas como essa, aberta de última hora, pode ocasionar problemas de impugnação, como realmente foi o que ocorreu. Concluímos então que a situação emergencial não era real e, portanto, configurada a ilegalidade. 2.3. Dos valores e gratuidade. A ilegalidade aqui é clara, pois o próprio denunciado afirmou em sua defesa que deixou tudo por conta da empresa Transvitória. Cabe a ele, denunciado, como prefeito municipal de Alumínio, a gestão e a fiscalização do contrato de concessão do transporte coletivo. Essa situação é absurda, pois, como diz o ditado popular, não existe almoço grátis. Portanto, esse serviço foi pago de alguma maneira. Essa gratuidade é falsa e, consequentemente, ilegal. 2.4. Dos ônibus utilizados. Sem dúvida alguma, os veículos que foram trazidos pela empresa Transvitória para a prestação do serviço de transporte coletivo no município de Alumínio eram totalmente precários e colocaram em risco os usuários. Ônibus sem qualquer cuidado com manutenção. Aliás,
Na verdade, manutenção inexistente, pois não foram poucos os relatos de veículos sem freios, sem óleo, vazando óleo, batendo, enfim, o caos. Além disso, havia veículos com a suspensão presa por pedaços de madeira, colocando em risco as pessoas que se utilizavam desse serviço público tão essencial. Foi um completo descaso, violando princípios constitucionais, entre outros, o da moralidade e da eficiência administrativa. Nunca o denunciado comprovou também as afirmações de que os ônibus eram sabotados. Na verdade, era o péssimo estado de conservação e manutenção dos mesmos que causaram toda essa situação de caos que vimos no município de Alumínio passar. E, finalmente, a questão da idade desses ônibus, que eram velhos demais. Nisso, aliás, a denúncia foi muito feliz em apontar um flagrante desrespeito às cláusulas do contrato emergencial. Entre essas, havia uma obrigatoriedade de que os veículos não tivessem mais de que 10 anos de fabricação. E como afirma a denúncia, mesmo sem os documentos dos mesmos em mãos, é certo afirmar que tinham muito mais do que isso de idade. Portanto, flagrante o descumprimento do contrato administrativo, o que sem dúvida alguma é uma ilegalidade gravíssima. 2.5. Regularidade fiscal. Duas coisas bem distintas são licitação e contrato administrativo. Licitação é um processo administrativo prévio, anterior à contratação, ou melhor ainda, é o meio utilizado para se chegar a quem terá o direito de ser contratado. E o contratado administrativo é um instrumento jurídico onde as partes avançam e os seus respectivos direitos e obrigações ou deveres. A exigência da regularidade fiscal é para quem contrata com a administração pública. Por isso, no momento da contratação, deveria ter a empresa transitória comprovado a sua regularidade fiscal. A lei não permitia que se concedesse mais prazo para ela fazer isso. A lei citada, que ampara direitos de pequenas empresas, microempresas, etc., dá uma faculdade para a administração no processo de licitação, que é anterior à contratação, como já mencionamos. A lei citada não afirma, no seu artigo 43, que o prazo é para a apresentação da documentação após a contratação. A lei trata que, no processo de licitação, pode existir essa faculdade. Portanto, o denunciado, como prefeito municipal, contratou uma empresa para realizar os serviços de transporte coletivo municipal sem ter a sua situação fiscal regularizada. Isso é ilegal. Tendo ocorrido, então, essa ilegalidade, que é flagrante, há também afronta ao princípio máximo da administração pública, que é o princípio da legalidade administrativa. O agente público só pode agir como determina a lei. 3. Conclusão. Diante do exposto no presente voto em separado, por discordarmos da manifestação do relator da comissão processante em seu relatório final apresentado, pensamos que a denúncia apresentada pela vereadora professora Meire Barbosa deve ser acolhida integralmente e julgada totalmente procedente pelos nobres pares. É essa, portanto, a conclusão a que chegamos e a maneira que orientamos o presente voto em separado, ou seja, votamos pela total procedência da denúncia apresentada pela vereadora professora Meire Barbosa contra o prefeito municipal Antônio Piacentini Bimbão. Alumínio, 8 de janeiro de 2020. Alexandre Rogério Amaral, doutor Alexandre Amaral, vereador. Paulo Roberto da Silva, Beto, vereador. Os vereadores poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. Pela ordem. Peço a palavra. 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, auditórios,
aqueles que estão assistindo pelas redes nacionais, boa tarde. Desde a abertura da cassação, tenho sofrido em silêncio perseguições e ameaças. O cenário que vivi de enfrentar sozinho não foi fácil. Me ameaçaram com expulsão de partido e com tomada do meu mandato, por estar filiado ao mesmo partido do prefeito, o PPS. Por ter sido escolhido em sua liderança, afirmou que esses dias não foram fáceis e que toda essa pressão que me fez realizar o relatório pela sua não cassação. Os amigos, os familiares, os meus apoiadores se manifestaram do meu lado e me deram força para enfrentar tudo isso. Há muito risco na minha decisão, mas eu sei o que o povo espera de mim. Minha decisão, um voto. Todos aqueles que estão comigo e que me acompanham dia a dia sabem que todos aqueles que acompanham no dia a dia sabem que será contra toda essa pressão, contra todo tipo de risco e ameaça que sofri. Eu enfrentarei as arbitrariedade e risco do meu voto. Após apresentar o relatório final da comissão processante, li o voto em separado, feito pelo vereador Dr. Alexandre e Beto. Estou revendo a minha posição adotada antes. Muito obrigado. Nenhum outro vereador se manifestado pelo uso da palavra. Eu passo a palavra ao senhor prefeito ou a seu procurador para produzir a sua defesa no prazo de 2 horas. O doutor fica à vontade de falar todo o tempo da nossa tribuna. Lembrando a defesa que nos dá a palavra, o aparteamento é de direito do senhor concedê-lo ou não, mas se houver citação pessoal, fica obrigado à concessão do aparte. Com a palavra, por 2 horas, no prazo máximo, a defesa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente desta casa, excelentíssimos vereadores aqui presentes, munícipes, imprensa, os membros da corporação da honrosa Polícia Militar, que também dão apoio, senhoras e senhores. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a acolhida que tive nessa casa, pelo meu colega Dr. José Augusto, pelo presidente. Já senti na entrada desse recinto que aqui se cultua a democracia. Não é demais falar que eu perdi a conta de quantas sessões como essa eu participei em 30 anos de carreira, e já houve locais, senhor presidente, onde até tentaram me impedir de entrar. Parecia aquela questão da Venezuela que nós vimos recentemente, aí, que impediram. Mas, graças a Deus, a democracia vai evoluindo e nós temos aqui um exemplo. É uma acolhida fraterna, uma acolhida, do ponto de vista profissional. Muito bem. Ditas essas primeiras palavras, há que se colocar uma primeira questão. O Decreto-Lei 201 de 1967, 67, ou seja, um decreto-lei que não passou pelo Poder Legislativo na época, porque o decreto-lei era parecido com a medida provisória. O presidente editava e ele passava a valer. Ele foi escrito sob a cortina
do regime militar. Aqui não se questiona se foi bom ou se foi ruim, mas uma coisa é certa. Havia muito menos democracia no regime militar. Por que eu começo todo o meu discurso de defesa, em sessões assim, com essa fala? Em 1967, um ano antes do meu nascimento, era muito incomum, não se via políticos, cidadãos apresentarem denúncia ao Ministério Público, à Promotoria de Justiça. Isso não era uma situação comum. Depois de 1988, com a nova Constituição, o Ministério Público ganhou um papel muito mais amplo de controle da administração pública. E já Vossas Excelências vão entender por que eu estou falando do Ministério Público num primeiro momento. Em 67, sob a ótica do regime militar, se criou uma norma que está sendo usada para eventual cassação do prefeito, para coibir atos que ferissem o mandato. De lá para cá, essa norma não foi atualizada. Essa norma tem dispositivos genéricos, lá no seu artigo 4º. Descumprir a lei. Descumprir a lei está lá como motivo de cassação. Agora, os senhores imaginem lá atrás, num decreto-lei, sob a ótica do regime militar, eu escrevo, quem descumprir a lei tem que ser cassado. Então vamos trazer essa norma, senhores edis, excelentíssimos edis, para hoje. Se nós fizermos uma pesquisa no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós vamos verificar centenas de contratos, de licitações julgadas irregulares. Ou seja, alguma coisa aconteceu naquela licitação para que o Tribunal de Contas, fiscalizando, entendesse que aquilo estava errado. Para vocês terem uma ideia e para entenderem onde eu quero chegar, eu estou com um caso no escritório onde o Tribunal de Contas julgou irregular uma licitação de uma construção de uma estação de tratamento de esgoto, porque não houve a possibilidade de somatório de atestados de capacidade profissional na capacitação técnica. Vou falar de novo essa frase. Porque não houve a possibilidade de somatório de atestados de capacidade operacional na capacitação técnica. Se a gente colocar aqui os 5.000 prefeitos do Brasil e perguntar para eles assim, o senhor sabe o que é isso? Talvez 1, 2 respondam. Não estou desmerecendo os prefeitos, não. É que para falar de somatório de atestado de capacidade técnica operacional e capacidade técnica, precisa um estudo aprofundado de licitação. Por que você está falando essas coisas que não tem nada a ver com o processo? Tem sim. Tem sim. Problemas desse tipo ocorrem milhares de vezes no país. Para ser prefeito, basta você assinar seu nome ou você desenhar o seu nome, não existe. Na nossa Constituição, alguns são contra isso, outros são a favor. Uma necessidade de um curso superior, de uma especialização, de um estudo, de uma preparação. Por exemplo, para ser juiz, você tem que ter faculdade de Direito, você tem que prestar um concurso dificílimo para você julgar as pessoas. Por que eu estou falando isso? Se nós pegarmos todos os casos do Tribunal de Contas de São Paulo, vamos ficar em São Paulo, que foram julgados irregulares por questões técnicas, questões que se você colocar uma fila de engenheiros aqui, cada um vai ter um posicionamento. Se você colocar uma fila de advogados aqui, cada um vai ter um posicionamento. Contratos julgados ilegais por questões técnicas. São milhares.
Se formos caçar todos os prefeitos por questões técnicas, talvez sobre uns 20 no país. Uns 20. E olha lá, porque a administração pública é extremamente complexa. Infelizmente, a população não tem ideia do quanto ela é complexa. E por que eu estou dizendo isso? Vocês prestaram atenção na leitura da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, onde o desembargador diz o seguinte: olha, nós não podemos impedir que a sessão se realize, mas nós podemos depois verificar os motivos de eventual cassação. Os motivos de eventual cassação. Aí eu venho completo. Aqui numa sessão de cassação pelo decreto 201/67, na época da ditadura militar, não se discute se o prefeito é bom ou ruim. Não se discute. Se o prefeito é bom ou ruim, que dia é a eleição, presidente, esse ano? 3 de outubro? 4 de outubro? 4 de outubro. Obrigado, doutor. Discute-se se o prefeito é bom ou ruim no dia 4 de outubro. Se o prefeito é competente ou incompetente, discute-se nas urnas no dia 4 de outubro de 2020. Se o prefeito acertou ou errou em uma determinada medida, não se discute aqui. Se eu gosto ou se eu não gosto do prefeito, não se discute aqui. Aqui se discute uma interpretação atual do Decreto-Lei de 67. Qual foi a irregularidade que está sendo apontada ao prefeito? Durante o período do contrato emergencial, o transporte na cidade virou um caos. Eu não sei porque eu não moro aqui, mas vamos supor que tenha virado um caos. Isso se discute lá em 4 de outubro. Houve uma situação de descumprimento da lei orgânica, porque se entende que deveria haver uma lei. A lei Vossas Excelências têm. Foi até citada no voto em separado do vereador, meu colega de profissão. A lei que lá atrás, em 2001, autoriza a delegação do serviço de transporte coletivo. Não precisa outra. As leis que vieram depois somente aumentaram o prazo. Essa lei vai valer ad eterno. A hora que acabar o prazo de 8 anos mais 8, não precisa outra lei. É assim em todo o país, pode pegar qualquer livro de direito que vai estar escrito isso. Em 2060, se for feita uma licitação para concessão do transporte coletivo, é a lei de 2001 que vocês vão usar. Por que eu estou colocando essa parte técnica? Porque veja o primeiro item da denúncia. Uma questão absolutamente técnica, de direito constitucional. Olha, eu acho que o prefeito errou porque ele interpretou a lei de forma errada. Então vamos caçá-lo. O prefeito interpretou, o prefeito é advogado? Quem interpreta a legislação são seus assessores. E cá entre nós, a assessora jurídica do prefeito está aqui presente, a doutora Dalila, é uma pessoa com 26 anos de experiência na área pública. Vocês sabiam que o Superior Tribunal de Justiça, não estou falando a juíza de alumínio, não estou desmerecendo a juíza, pelo contrário, não estou falando o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estou falando agora dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Terceira instância lá em Brasília. Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Tem várias decisões, no sentido de que não se pode responsabilizar o prefeito quando ele segue um parecer de sua assessoria. Se quiserem, depois eu mando para vocês. Tem várias decisões. O prefeito tem assessores por quê? Porque ele vive num mar de complexidade. Outro dia eu enfrentei uma situação onde o município aplicou 24,8% na educação. Tem que ser 25%.
estavam preparando um processo para caçar o prefeito. Olha, o prefeito não aplicou 25% na educação, feriu a Constituição, tem que ser caçado. Eu tenho 30 anos de profissão e se mandar eu fazer esse cálculo, eu saio correndo. É absurdamente difícil calcular dentro da receita o percentual da educação. É uma conta absurdamente complexa. E a Câmara preparando o processo que o prefeito não aprovou. Por que eu estou colocando esses exemplos? Porque aqui eu não estou defendendo o mandato do prefeito, eu estou defendendo o mandato do prefeito e de Vossas Excelências. Vossas Excelências podem errar. Vossas Excelências, vereadores, nobres edis, podem interpretar algo de uma maneira que de repente não é assim que o órgão de controle entende, ou que parte do órgão do controle entende. Outro dia, o município rescindiu um contrato de 2 empresas. Ele só trocou o nome e rescindiu o contrato de 2 empresas. Eu entrei com 2 pedidos de liminares, cada um caiu num juiz. O juiz senta um do lado, uma sala do lado da outra. Um juiz deu a liminar e a empresa voltou a fazer o contrato, o outro não deu a liminar e ainda me deu uma lição de moral na decisão. Como explicar isso para o cliente? Agora, vamos pegar essa aqui que o juiz não deu a liminar, então, que o juiz deu a liminar, dizendo que o prefeito fez errado a rescisão do contrato, e vamos caçar o prefeito. Eu ficaria horas dando exemplos aqui de questões técnicas que admitem 2, 3, 4, 100 interpretações diferentes. Mas não é isso que se discute aqui. Aqui não se discute. Olha, o prefeito poderia ter celebrado o contrato emergencial sem a certidão do INSS. O nosso país é o único que tem esse dispositivo esdrúxulo na Constituição. Olha, se você não tiver kit com a Previdência, você não celebra contrato com o poder público. Poderia ser muito mais inteligente, senhor presidente, se falasse assim: aquele que tem débito com a Previdência pode celebrar sim contrato para ele se recuperar e um percentual do faturamento vai direto para o próprio da Previdência. E veja que esse dispositivo, junto com outros, está sendo cada vez mais abrandado no dia a dia dos contratos administrativos. Por quê? Porque o Supremo vem decidindo constantemente, já ele vai mexer nesse artigo, já. No sentido de que não se pode usar qualquer coisa para forçar alguém a pagar algo. Ó, pague aqui que você faz contrato. Agora vamos pegar esse caso para mostrar a tecnicidade desse processo. O prefeito seguiu um parecer, me perdoe, doutora Dalila, eu vou citá-lo nominalmente, da doutora Dalila Berger, uma assessora jurídica com 26 anos de profissão e extremamente experiente na área, até porque eu já tive a oportunidade de conversar com ela outros assuntos que não tem nada a ver com o de hoje, questões de clientes meus, problemas que tivemos. O prefeito seguiu um parecer extremamente bem dado e confiável. Extremamente bem proferido e confiável. Se eu fosse o prefeito, eu teria seguido o parecer. Advogado com 30 anos de profissão e 22 de professor universitário de graduação e pós-graduação. Eu não vou desrespeitar o prefeito agora, mas o senhor Bimbão tem condição de analisar um dispositivo constitucional e entender até onde ele tem elasticidade ou não? Se eu colocar 100 advogados aqui, nós vamos ter 100 pareceres diferentes sobre a necessidade de exigência de certidão. Ou seja, estamos diante de uma discussão técnica. Discussão técnica não é para caçar mandato de ninguém, nem do prefeito, nem do senhor. O presidente da Câmara pode errar um dia. O doutor José Carlos pode exarar um parecer fundamentado, orientando o presidente da casa no sentido A, e de repente o órgão de controle entendeu que é no sentido B. Opa, o órgão de controle entendeu que é no sentido B. Vamos aproveitar e caçar o presidente da Câmara. Não é assim.
As câmaras municipais estão confundindo. Isso é perigosíssimo. Outro dia eu defendi um prefeito que ao lado da mesa dele tinha uma sacola de dinheiro. Eu fiquei bem quieto. O que é essa sacola de dinheiro aí? E gozado que o tempo passa, doutor José Carlos. A gente falou outro dia, isso que eu estou contando faz 23 anos e a gente continua tratando como outro dia. Quando a gente trabalha como advogado, e pode me criticar, mas isso parece uma piada, mas é uma verdade, a gente acaba dizendo assim, olha, conte a verdade para mim e deixa que eu vou ver o que eu faço no seu processo. Funciona assim. O doutor Alexandre sabe disso também. É ruim de falar isso, né, doutor Alexandre? Mas acontece. Conte a verdade para mim, preciso saber o que aconteceu. E esse prefeito estava enroladíssimo. Um prefeito que recebia propina até do pipoqueiro. Um fato de propina foi descoberto, escancarado, e ele estava ali para ser caçado. Esse é o espírito do Decreto-Lei 67. Esse sim. Agora, o que temos nesse processo? Desvio de dinheiro? Não. Não tem nada aqui. Aliás, não sei se vocês sabem, Alumínio tem uma fama boa nesse sentido. Que tem um prefeito que não pede propina e que não negocia com ninguém. É a fama de vocês, é ótima essa fama. Se ele é bruto, se ele é grosso, com todo respeito, uma palavra que eu ouvi falarem dele, eu não vou em Alumínio porque o prefeito é um capiar. Falaram isso para mim. Falaram isso. As pessoas ofendem facilmente as outras. Isso não interessa numa sessão de cassação. Eu preciso pegar o processo de cassação, é porque eu me imagino sentado aí, na cadeira de vocês, e falar assim, onde está aqui a gravidade da situação? Como disse o desembargador na liminar, se o prefeito for hoje cassado, amanhã ele vai continuar na cadeira. A liminar é nesse sentido. Ele vai continuar na cadeira porque o judiciário vai avaliar o motivo da cassação. Qual é o motivo da cassação? É desvio de dinheiro? Não. É dilapidação do patrimônio? Não. É mau uso do dinheiro público? Não. O que é então? É uma interpretação da lei orgânica, é os ônibus que estavam uma porcaria, foi um caos na cidade, é uma certidão do INSS que foi juntada 4 ou 5 dias depois da assinatura do contrato. É um contrato emergencial que nós achamos que não era emergência. O Tribunal de Contas nem analisou essa questão ainda. E quando ele analisar, ele tem a primeira decisão, tem a segunda, tem possibilidade de recurso para saber se era ou não era uma emergência. E se não fosse uma emergência, o prefeito esperou demais, como disse o vereador Carlos, doutor Carlos. O prefeito esperou demais. O prefeito que tem MBA pela FGV em negociação comercial, não é, né? Esperou demais. Votuporanga ficou 5 anos no contrato emergencial. Abriu a licitação 1 ano antes de vencer o contrato. 1 ano antes. Pronto. Foi feito o que o voto em separado quis. Devia ser aberto a licitação antes. Impugnaram a licitação, demorou 5 anos para decidir a impugnação. Abriu no tempo certo e foi impugnado. Do mesmo jeito. Porque licitações complexas são complexas. Licitações complexas são complexas. São sujeitas à impugnação que demoram, às vezes, anos para o tribunal ou para o juiz decidir. Esperou demais para abrir a licitação. Será que foi isso que o decreto-lei quis? Imagine vocês, como presidente da Câmara, demoram um pouquinho para abrir uma licitação, porque não é fácil abrir uma licitação. Principalmente de transporte coletivo, depende de inúmeros estudos, não é fácil. Aí o prefeito fica lá cobrando. Assessor, pelo amor de Deus, solta esse edital. Calma, prefeito, estou fazendo. Mas como está fazendo o negócio? Eu preciso que solte esse edital. Vamos resolver esse problema. E o prefeito está lá. O prefeito tem o poder da caneta, é só ele escrever, solte o edital.
Tá, então pegue um pedaço de papel, prenda numa jaula, abre e fale, pode ir embora, está solto. Não é assim? É um documento absurdamente complexo para se escrever. É cheio de coisas de lei, cheio de coisas de regras de transporte, de regras de licitação. O prefeito demorou demais para abrir a licitação, vamos caçá-lo. Não é isso que o decreto-lei quer. Vocês estão pisando no próprio mandato, porque um dia pode ser vocês. Um dia pode ser vocês que estão lá. Olha, o contador não alimentou o sistema Aldesp de controle. Multa. Nossa, mas a lei está dizendo que tem que alimentar até o dia 15. Isso é importantíssimo, isso é transparência. Não alimentou. Multa. Mas eu vou receber multa. Eu não sei alimentar isso. Eu não fiz contabilidade pública. Eu não sei. Meu assessor falou que estava certo. E agora? Excelentíssimos vereadores, não é isso que se discute no processo de cassação. E eu creio que um dia as câmaras, se não é que não for hoje, vão chegar a essa conclusão. Eu sempre cito o problema do impeachment da presidente Dilma. Veja que interessante. Eu tive a paciência de ler o processo de impeachment, não o processo inteiro, mas a acusação feita pelo senador Anastasia, que é um exímio jurista, e a defesa do deputado ministro Cardoso, que é um exímio jurista. Dois exímios juristas. Dois. Ali tinha matéria para 10 anos de estudo sobre a lei de responsabilidade fiscal. Tinha página ali com 30 anos de experiência que eu lia e falava, meu Deus, só não entendi o que está escrito aqui. E tinha que voltar para ali, de novo. Aí com a conclusão que eu cheguei, se a Dilma havia cometido ou não crime de responsabilidade. Nenhuma, não cheguei a conclusão nenhuma. Eu preciso estudar mais 10 anos de direito financeiro para chegar a uma conclusão. Mas o que se vê no Congresso? Todo mundo que é a favor da Dilma vota que ela fique. Todo mundo que é contra vota que ela saia. O parlamentarismo, virou parlamentarismo. No parlamentarismo é assim. Não estamos contentes com o desempenho do prefeito. Temos maioria? Temos. Do prefeito não. Do primeiro-ministro. Temos maioria? Temos. Vamos tirar ele, vamos botar outro. É assim. Não dá, né? Já pensou parlamentarismo no Brasil? Ia trocar de presidente a cada 6 meses. Não temos maturidade ainda para isso. Não temos, não. Todo respeito aos que pensam o contrário. Aqui é Decreto-Lei 201/67. Aqui é para coisa grave, não é para coisa técnica. Pensem bem, excelentíssimos vereadores. Vocês têm um prefeito com fama que não pega propina, que não negocia com ninguém, e que seguiu pareceres de assessores, bons assessores, excelentes assessores, em situações complexas de interpretação de norma constitucional, e que demorou demais para abrir uma licitação porque não soube negociar. O prefeito não sabe negociar, vamos caçá-lo. O presidente da Câmara não sabe negociar. O contrato de informática da Câmara está terminando, está dando problema na informática da Câmara, está se negociando um ajuste desse contrato, a reformulação de certos itens, passa o tempo, não dá tempo de fazer a licitação, tem que fazer emergencial para o sistema da Câmara não parar. Vamos caçar o presidente. É isso que eu estou dizendo aqui hoje. É isso. Porque não tem 2 pesos, 2 medidas para esse entendimento. Qualquer coisa que se interprete errado, caça. Não é isso. Isso tem que ser pensado. Vocês estão passando uma rasteira no próprio mandato popular, que vocês têm também, Vossas Excelências têm. Sempre lembro do ministro Marco Aurélio. Digo você, Vossas Excelências têm. Isso é seríssimo. Seríssimo. O Poder Judiciário vai analisar o motivo. De repente, o prefeito demorou demais. E o Tribunal de Contas lá na frente fala o seguinte, prefeito, você e sua assessoria, ó, nota 0. Vou julgar irregular esse emergencial aqui, uma multa de 8, 9 mil reais você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Como milhares de prefeitos pagam. Que os assessores fazem algo
não que esteja errado, mas que está diferente do que se pensa o órgão de controle. E o órgão de controle pensa igual? Não pensa também. Tem julgados do Tribunal de Contas que dizem que A é correto. Tem outros julgados que dizem que A é errado. E agora? Torça para os seus cair naquele que pensa igual a você. Se a gente tirar da minha fala, obrigado pela gentileza, se a gente tirar da minha fala os nomes Câmara, os nomes que eu falei aqui, se a gente filmar só onde eu estou aqui, e só o núcleo do que eu estou falando, e não deixar aparecer que aqui é uma Câmara Municipal, e mostrar o vídeo para alguém, para algum colega da área jurídica, falar assim, aonde que eu estou? Ele vai falar o seguinte, só o núcleo da matéria, o núcleo. O colega vai dizer o seguinte, você está fazendo uma sustentação oral no Tribunal de Contas. Que parece. Estou defendendo aqui questões absolutamente técnicas. Parece que eu estou no Tribunal de Contas defendendo um contrato. Não, eu estou numa sessão de cassação. Você está querendo cassar um prefeito que não tem desvio de dinheiro, que não tem reclamação de propina, porque ele foi ineficiente, porque ele demorou demais, porque ele seguiu o parecer da assessora. E isso é dar um rodapé, uma rasteira, como dizíamos antigamente, no próprio mandato popular de Vossas Excelências. Porque um dia Vossas Excelências podem estar no comando, não só do Executivo, como do Legislativo, como na mesa da Câmara, que também é responsabilizado. E qualquer coisa que o órgão de controle fale contra, e veja que aqui o órgão de controle nem falou ainda, né? Nem falou ainda. Estaria sujeito à cassação. É só apresentar uma denúncia. Olha, aqui em Alumínio, qualquer errinho, uma certidão que foi apresentada 5 dias depois, com um parecer brilhante nesse sentido, é motivo para cassação. Aqui não se está prestigiando a palavra democracia se houver cassação. Os senhores me perdoem a sinceridade. Não se está prestigiando a força do mandato popular. O mandato popular tem força, tem poder. Um mandatário só pode ser retirado em casos graves. O princípio mais importante da Constituição é o da razoabilidade e proporcionalidade. Eu costumo dizer, se o seu filho não faz a lição de casa, o que você faz de castigo? Deixa ele 3 dias num quarto escuro a pão e água ou tira o celular? Qual que é mais grave? Difícil, né? Talvez o mais grave seja tirar o celular, hoje em dia, né? Mas esse exemplo bobo deixa de ser bobo quando eu penso que eu preciso buscar a proporcionalidade, a razoabilidade. Por que eu estou caçando o prefeito? Porque há uma questão técnica que não está boa. Eu, denunciante, entendo que não está boa essa questão técnica. E como não está boa, eu vou caçar. Eu vou caçar um prefeito porque tem um vídeo aqui do prefeito recebendo 30 mil reais em dinheiro da empresa Jundiá. Aí não chegaria nem aqui, né? Aí o Ministério Público já entraria, o prefeito já seria afastado na ação civil pública. Aí sim, né? Aqui não. Aqui vamos discutir técnica jurídica de amplo espectro de interpretação. Não é assim, não é isso. Sinto muito, mas não é isso. Com essas minhas palavras, rogando aí pela improcedência da denúncia. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas da denúncia. Alegou a denunciante que o prefeito municipal teria cometido as seguintes infrações que configurariam infração político-administrativa
passível de cassação de seu mandato. Item 1. Descumprimento de dispositivo da Lei Orgânica Municipal. 2. Impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. 3. Valores e gratuidade. 4. Ônibus utilizados. E 5. Regularidade fiscal. Coloco, portanto, a partir de agora, em votação, o item 1 da denúncia, descumprimento de dispositivo da Lei Orgânica Municipal. E eu solicito ao secretário, o vereador Enivaldo, que faça a votação nominal. Pela ordem, presidente, se você puder explicar o sistema da votação, do sim, do não, ou do aprova e rejeito, por gentileza. A votação será feita, como dito, item a item, conforme a denúncia. Então, serão votados do item 1 ao item 5. O sim ou o aprovo, no caso do item, eles repercutem, obviamente, na cassação do mandato do prefeito municipal. E o não ou o rejeito, a rejeição ao item, ou a negativa a cada um desses itens, eles importam, obviamente, a não cassação. Importante que se mencione também que qualquer um dos itens que tenha essa maioria qualificada de votos, já importam no interrompimento do mandato mediante cassação. Ou seja, dos 5 itens, se um deles apenas for julgado pela maioria qualificada dos vereadores, pela aprovação, se importa na cassação do mandato do prefeito. Maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara. 6 votos. Dito isso, então, volto ao secretário vereador Enivaldo para que faça a votação nominal do item 1 da denúncia, que é o descumprimento de dispositivo da Lei Orgânica do município. Eduardo, da delegacia. Sim. Enivaldo. Sim. Geraldo Atleta. Aprova. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Aprova. Renatinho Watanabe. Rejeito. Edmo Bofete. Aprova. TT Rivera. Rejeito. Item 1, portanto, aprovado por 7 votos a 2. Solicito ao secretário que passe, então, a votação do item 2 da denúncia, a impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. Solicito ao secretário que faça a votação do item 2 da denúncia, impossibilidade de classificação e justificação como situação emergencial. Eduardo, da delegacia. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Geraldo Atleta. Rejeito. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Rejeito. Edmo Bofete. Rejeito. TT Rivera. Rejeito. Item 2, portanto, rejeitado por 5 votos a 4. Coloco em votação o item 3 da denúncia, que são os valores e gratuidade. Solicito ao secretário que faça a votação nominal do item 3 da denúncia, valores e gratuidade. Eduardo, da delegacia. Rejeito. Enivaldo. Rejeito. Geraldo Atleta. Rejeito. Bengala. Rejeito. Doutor Alexandre Amaral. Rejeito. Beto. Rejeito. Renatinho Watanabe. Rejeito. Edmo Bofete. Rejeito. TT Rivera. Rejeito. O item 3 da denúncia segue rejeitado por 9 votos. Coloco em votação o item 4 da denúncia, ônibus utilizados. Solicito ao secretário, vereador Enivaldo, fazer a votação nominal do item 4, ônibus utilizados. Eduardo, da delegacia. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Rejeito. Edmo Bofete. Aprovo. TT Rivera. Rejeito.
Aprovado por 7 votos a 2, o item 4, ônibus utilizados. Coloco em votação o item 5 da denúncia, regularidade fiscal. Solicito ao secretário que faça a votação nominal do item 5, regularidade fiscal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Edmo Bofetti. Aprovo. TT Rivera. O item 5 da denúncia segue aprovado por 7 votos a 2. Como mencionado anteriormente, os itens aprovados foram, vamos lá, o item 1, o item 4 e o item 5, o que são suficientes para prosseguimento, para a cassação do mandato do senhor prefeito municipal. Entretanto, é importante que mencionemos que a Câmara Municipal foi notificada de uma liminar que suspende os efeitos dessa cassação até o julgamento. Então, agora se finda os trabalhos da processante de cassação, proclamado o resultado como anteriormente, e fica pendente os efeitos dessa decisão do julgamento de liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos boa tarde.